Vamos voltar então a um assunto importante. A gente comentou logo no início do Jornal Band News que o professor Leonardo Trevisan estaria conosco para esclarecer as dúvidas a respeito desse cessar-fogo, do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Está previsto para começar a valer no próximo domingo. O acordo prevê a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza e a libertação de todos os reféns que estão sob o poder do grupo terrorista. Houve negociações por muito tempo, negociações mediadas pelo Catar, Egito, também com a interferência dos Estados Unidos, mas, professor Leonardo Trevisan, nas últimas horas, novas informações surgiram e Benjamin Netanyahu adiou a votação para esse acordo de cessar-fogo. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente, pelos esclarecimentos aos ouvintes da Band News FM. Bom dia, professor. E eu pergunto, a gente sabe que Benjamin Netanyahu se mantém no poder pelo conflito. Ele precisa do conflito para conseguir prioritariamente o apoio da extrema-direita em Israel. Isso pode ter influenciado nessa decisão de adiar a votação e pode colocar em risco o acordo, professor? Bom dia. Bom dia, Carla, bom dia, Sheila. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos escutam, né? Sabe, Fábio, eu acho que agora, né, com o teu resumo é absolutamente correto, é isso mesmo que está acontecendo. Mais uma vez, nessa madrugada, Netanyahu recuou, né? Chegou a vez da diplomacia trumpista, da diplomacia do Trump, experimentar o veneno, né? Não é novo, né? Isso não é novo. Que eu me lembre de memória, esta é a terceira vez que o acordo está fechado, que o acordo está pronto e ele recua, né? Eu vou só para lembrar uma delas que ficou muito forte, né? Netanyahu tomou o avião em Tel Aviv em direção à Assembleia Geral da ONU em setembro, falando que o acordo estava fechado. Ele falando. Ele desceu do avião em Nova York dizendo que não estava mais, né? E não é novo esse problema, né? E você já resumiu a situação, né? Netanyahu só sobrevive politicamente com o apoio da extrema-direita israelense, da ultra-ortodoxia, que tem os dois principais ministérios em Israel, o Ministério das Finanças e o Smotrich, e o Ministério Itamar Ben-Gvir, o Ministério da Segurança Nacional. Eles são responsáveis pela sobrevivência política de Netanyahu e sabem disso. Hoje é quinta-feira, já na terça-feira, os dois haviam dito que não aprovavam o acordo. Os fatos começam a dar razão aos observadores internacionais que previam que problemas aconteceriam porque o acordo assinado implicava num recuo forte das posições clássicas de Netanyahu, né? A primeira delas é a retirada total das tropas. Não é o que a extrema-direita israelense aceita. Na prática, o que nós estamos vendo é uma repetição de fatos que já aconteceram. Só que agora nós temos uma situação completamente nova, que é a posse de Donald Trump. O formato de negociação de Donald Trump não é o formato anterior. A posição clara do enviado dele, não é? Steve Witkoff, demonstra muito bem isso. Foi uma conversa de Witkoff com Netanyahu que desencadeou esse anúncio final, né, do acordo. Esses fatos estão, de alguma forma, Fábio, demonstrando a enorme dificuldade de contornar a resistência de Netanyahu e do seu grupo a qualquer acordo. Uhum. Professor, o senhor mencionou essa retirada completa das tropas israelenses de Gaza como um dos aspectos que fariam esse cessar-fogo não ser aceito, né? Porque é um dos fatores fundamentais para o cessar-fogo. A retirada completa de tropas significaria sem extirpar o Hamas, vamos lembrar disso, né? Porque você faz uma retirada sem eliminar o Hamas do jogo. O Hamas Sim. continua. E o que Israel tinha dito desde o início é que não sairia de lá sem extirpar o Hamas. E o Hamas permanece. Sair de lá sem ter extirpado o Hamas representaria um fracasso para o governo israelense? Mais do que a palavra fracasso, Sheila, quando nós olhamos para essa situação, significaria o fim do governo.
toda a promessa da permanência de Netanyahu no governo é não só aniquilar o Hamas, e é claro o Hezbollah como consequência também na Cisjordânia, mas principalmente aniquilar o Hamas e ocupar Gaza indefinidamente. Sabe, Sheila, você tocou no ponto central. Retirar as tropas israelenses de Gaza significa colocar um problema concreto. Quem será o administrador do território? Quem manda no território? Na solução proposta no acordo está uma transição para a autoridade palestina. E aí aparecem aquelas palavrinhas que deixam a extrema-direita israelense alucinada. For solução dos dois estados. É isso que está por trás. Manter as tropas é inviabilizar a solução de dois estados, que é o anátema, que é a pedra de toque, que é a questão central. Né? Quando nós falamos de Israel, nós temos que entender uma realidade que é precisa. Não existe uma Israel, existem pelo menos duas. Uma Israel é a Israel que não aceita a solução de dois estados. A outra Israel é a solução, a outra Israel é a que não só aceita, como diz, é a única possível, se nós quisermos paz duradoura. Esse é o ponto central. Eu chamo a atenção que Mohamed Al-Thani, ele primeiro-ministro do Catar, o intermediário-chefe, vamos dizer, o negociador-chefe desse processo, foi muito claro ao anunciar o acordo. Isto é só o começo. A paz duradoura virá com a solução dos dois estados. É exatamente isso. Retirar a tropa implicará em deixar quem administrando o Gaza. É nesse processo que a extrema-direita israelense fez a cobrança a Netanyahu e, como das outras vezes, como se viu esta madrugada, ele recuou. De Netanyahu, a gente pode ir para Biden agora, porque a gente assistiu ontem, né, professor, o Biden se incomodar, se irritar um pouco com aquelas perguntas sobre de quem seria o crédito dele ou de Donald Trump, dando mais um elemento para esse fim de mandato dele bem melancólico, né? A gente assistiu ao Biden sendo forçado a desistir da disputa à presidência dos Estados Unidos, voltando atrás da anistia do filho dele, condenações do filho que ele disse que não daria e deu. A gente vê o Biden sendo apontado como o presidente americano mais odiado pelos palestinos por causa do financiamento dessas ações de Israel. Aí eu pergunto para o senhor, professor, como é que a história vai retratar o governo Joe Biden, a era Joe Biden? Essa pergunta é importante, porque nós estamos aí na segunda-feira com o dia 20, o famoso dia 20, né? Com a chegada do Trump ao poder real, né? Carla, quando a gente olha para esse processo, a gente vê que tem uma figura clássica na política norte-americana, que é a figura do pato manco, né, o lame duck. Né? O pato manco, ele simboliza, né, aquilo que no Brasil a gente... Agora está fora de moda isso, né? Servir o café frio, né? Quando o chefe começa a receber café frio é porque a situação está acabando. Né? O café frio de Biden começou faz tempo. Né? Você marcou bem, ele começou talvez no processo de fritura da sua candidatura. Aí vamos lá, bom dia Nancy Pelosi. Né? Como é que isso aconteceu? Né? E principalmente como é que de alguma forma Biden foi perdendo o poder de influenciar os fatos. Né? Você fez um resumo preciso desse poder, não precisamos nem repetir. Né? Ele foi perdendo poder literalmente em algumas situações. Na entrevista que você se refere, né, ele responde ao repórter que perguntou se ele vai ter, se a negociação era aquela que ele tinha sido feito, ele volta e diz, isso é uma piada, né? Esse é o ponto. Né? Porque, na verdade, Biden cometeu um erro no formato com que ele comunicou esse acordo. Talvez o erro não tenha sido dele. Eles lembraram que o acordo é o mesmo de maio de 2024. Ora, não há... Desculpe, se o acordo foi feito em maio de 2024 e ele não foi cumprido,
é exatamente porque o governo americano, que é o dono da situação, vamos reconhecer, né? É o dono das armas, é o dono do dinheiro, de alguma forma não conseguiu. Quem não conseguiu? Quem foi o culpado? Né? Foi o próprio governo Biden. O formato do anúncio é complicado. Aquilo tudo que nós estávamos falando antes, que vocês perguntaram antes, né? É muito difícil lidar com Netanyahu, essa é verdade. Né? Mas o governo Biden, para olharmos esta situação, é como você disse, a anistia ao filho e outras situações mais, o governo Biden revelou uma certa fragilidade, especialmente no seu final. Talvez, né, nós tenhamos que admitir que o governo Biden ficou numa situação frágil porque ele foi, de algum modo, né, incapaz de entender o maior problema do quadro americano, que era a inflação e não a política externa. E aí, professor, quando a gente olha para o que virá, né, com Donald Trump no comando a partir de segunda-feira, em não se encaminhando esse acordo de cessar-fogo de agora, que ainda tem as mãos do governo Joe Biden, podemos falar o quê nos próximos passos em relação a alguma possibilidade de acordo ou voltamos a estaca zero ao falar em cessar-fogo? Olha, Sheila, quando você fala isso, né, voltamos àquele momento que nós dizemos que chegou a vez de Trump experimentar do veneno. Né? Os Estados Unidos, desde Obama, não estavam se retirando do Oriente Médio de graça, Sheila. É um quadro especialmente difícil. Eu vou fazer um comentário aqui contigo e a gente precisaria de mais tempo para explicar, mas, de alguma forma, a visita de Xi Jinping a Washington em novembro de 2023 é o que permitiu, de alguma forma, uma inexistência de uma guerra brutal ali. Né? Foi Xi Jinping quem segurou o Irã. Naquele momento, em que Israel estava fragilizado, em que o Irã tinha força, em que a Rússia tinha ainda situação para sustentar a Síria. Não foram os Estados Unidos de Biden que, de alguma forma, impediram um deflagrar de uma guerra completa. Foi Xi Jinping, foi a China. Nós temos que entender que esse quadro, talvez ele revele a dificuldade da presença da diplomacia ocidental, especialmente americana, na dura realidade do Oriente Médio. Chegará, a partir de segunda-feira, a tua pergunta é interessante, porque a partir de segunda-feira chegará a vez da diplomacia trumpista. Todo mundo destacou, o New York Times botou isso em primeira página, né? Que o Steve Wynikoff, que é o negociador do Trump para essa situação, teve uma reunião a sós, a dois, com o Netanyahu e saiu de lá tomando o avião para o Catar e iniciando as negociações. Eu vou repetir. Netanyahu é muito hábil de fazer esse tipo de coisa. Ele aceita, horas depois recua. É o voo de Tel Aviv para Nova York. Esse fato chegou à vez de Trump experimentar. Não é uma brincadeira, não é frágil, não é nem um pouco, não tem nenhuma fragilidade o lobby israelense nos Estados Unidos. Ele é muito forte. Biden o experimentou, Obama o experimentou e vários outros presidentes o experimentaram. Vai chegar a vez de Trump experimentar. A situação será curiosa. Porque Trump espera usar esse cessar-fogo como a primeira grande conquista. Ele vai ter que sentar com Putin e trocar pela conquista da Ucrânia. Putin vai cobrar o preço. De alguma forma, talvez a gente tenha se precipitado de que Trump vai ter uma vida fácil no contexto internacional. Não é bem assim. Muito bem. Essas mensagens sempre chegam quando o professor Leonardo Trevisan participa com a gente. Vou resumir aqui só na do Wagner Souza. Gostando muito da aula. É isso, é sempre assim. Obrigado mais uma vez, professor Leonardo Trevisan, esclarecendo esse assunto tão complexo, né, para a gente. Agora, esse acordo de paz que pode ter subido no telhado, infelizmente, entre Hamas e Israel, falando bastante sobre os Estados Unidos também.